Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. O meu nome é Samuel Pereira. Esse daqui é o nosso canal Sangue Santista 3S. Uma ótima noite para todo mundo. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E pessoal, vamos falar de Santos Futebol Clube, Mercadão da Bola, que as notícias não param no peixe. Vamos falar, gente, de uma notícia legal que eu achei de um apresentador de TV que está interessado em investir no Santos desde que o Santos se torne uma SAF. Nós vamos falar sobre isso daqui, que é um assunto importante para todos os santistas. Vamos falar também de Mercadão da Bola, contratações do Santos. Santos que está interessado no meio-campista que jogou no Palmeiras, e também o Santos que está tentando atrair um ex-jogador nosso para jogar no time, oferecendo a ele todo o CT Repelé para treinar, ok? Vamos falar tudo isso e muito mais. O horário definido da partida Santos e Ferroviária, que foi mudada para o dia 16. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal. Mas antes, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, meus amigos, e ainda não são inscritos, se inscrevam. Assim, o YouTube avisa vocês de todos os vídeos e lives que tiver aqui no canal, ok? Se você gostar do vídeo, você dá aquele likezinho aí que ajuda bastante. E não se esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos nas suas redes sociais, ok? Então, bora lá. É o seguinte, vamos começar falando do Peixão então hoje, depois da vitória ontem nos pênaltis contra o Fluminense do Piauí. Santos classificado para a próxima fase, vai embolsar 1.900.000 reais. Então o Santos agora se prepara, tá descansando hoje, né? Os jogadores ganharam folga. A partir de amanhã o Santos começa a trabalhar para o jogo contra o Palmeiras, clássico, no final de semana, ok? Mas a gente vai falar de Palmeiras e Santos, mas para o final da semana aí. Hoje o que a gente queria falar é o seguinte, gente. É sobre clube empresa, sobre SAF, e tem a ver com o Santos Futebol Clube. Vocês conhecem, todo mundo conhece, o apresentador Milton Neves, né? Da TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, etc e tal. E ele não esconde de ninguém que ele é torcedor do Santos, apesar de ter um carinho também para o Atlético Mineiro, que é o clube dele, né? Porque o Milton Neves é de Minas Gerais, né, gente, de Muzambinho. Então ele tem um carinho pelo Atlético Mineiro, mas o clube de coração dele é o Peixão, todo mundo sabe. Ou então, com o Milton Neves, gente, aí o que ele falou? O seguinte, ele viu que o Ronaldo, que agora é o dono do Cruzeiro, né? Acabou comprando o Cruzeiro, e agora ele sabe que tem essa nova lei aí, a SAF, né? Os clubes se tornando empresa. E o Milton Neves, gente, todo mundo sabe que o homem é milionário, né? Milton Neves tem dinheiro para dar com pau, né? Se nós tivesse 5% do dinheiro dele, nós estávamos felizes, né? Então é um cara, lógico, com toda a competência dele, né? Então ele é um cara que tem muito dinheiro. E ele é apaixonado por futebol, todo mundo sabe, né? O Milton Neves assiste lá o Gol, o Grande Momento do Futebol, né? Ele na Band, no programa dele. Então, quer dizer, é um cara apaixonado pelo futebol e pelo Santos. E ele acabou comentando, aí com o Edmundo, que trabalha com ele, com outras pessoas, que ele tem interesse em se tornar dono ou uma porcentagem, né, de um clube de futebol. E esse clube de futebol seria o Santos Futebol Clube, que o Milton Neves, para você ter uma ideia, ele é sócio do Santos também, né? E ele torce para o Santos. Então ele falou que ele tem vontade de comprar ou clube como um total, 100%, ou uma boa parte, metade de um clube de futebol. E esse clube seria o Santos, né? Então o Santos, gente, por isso que a gente tem que trazer esse debate cada vez mais para o torcedor do Santos, né? Porque é o seguinte, o Santos não tem, gente, assim, ao meu ver, depois eu quero que vocês dêem a opinião de vocês. Ao meu ver, o Santos não tem outro caminho, a não ser se tornar um clube empresa para receber investimentos. O Santos, todo mundo assistiu ontem, o sofrimento que é o time do Santos jogando futebol, o sofrimento que é o Santos nas competições, que está sendo no Campeonato Paulista e vai ser no Campeonato Brasileiro com esse elenco, né? Se assim continuar. Então o Santos precisa de investimento no futebol. E hoje, infelizmente, o Santos não tem. Por mais que o nosso presidente continue pagando algumas contas, mas nunca sobra dinheiro para o futebol, gente. Então você paga uma conta aqui, outra conta ali, um boleto aqui, um boleto lá, mas nunca sobra dinheiro para você fazer o quê? Investir no futebol, que é a coisa mais importante de um clube de futebol, ainda mais do tamanho do Santos. Entendeu? Então, o que eu queria trazer esse debate com vocês é sobre isso. Então o Milton Neves, ele tem interesse em ser dono, entre aspas, de um clube de futebol, e esse clube seria o Santos. Mas para isso o Santos precisa se tornar uma SAF, para poder receber investimentos. E ele queria trabalhar junto com aquela XP Investimentos, né, que é a empresa que conseguiu
fazer lá o acordo entre Cruzeiro e Ronaldo, Fenômeno, e seria a empresa também que ia intermediar essa negociação entre Milton Neves e Santos, por exemplo, né? Então, o que acontece? Eu acho que o Santos precisa urgentemente se tornar um clube empresa para poder receber investimentos. Só, por exemplo, o Milton Neves seria só o estupim desses benefícios. Logicamente que apareceriam outras pessoas milionárias que teriam interesse em investir no Santos, ser dona do Santos Futebol Clube, entendeu? Mas para isso o Santos precisa se tornar uma SAF. E eu acho que esse é o caminho para o Santos. Não tem mais volta, o futebol brasileiro pede isso, é o caminho que os clubes vão ter que tomar, a não ser 2 ou 3 aí que a gente já sabe que tem já uma estabilidade financeira, como o Flamengo, por exemplo, Palmeiras, que recebe muito dinheiro da sua patrocinadora, né? O Atlético Mineiro também. O Flamengo é um caso à parte, porque tem muitos patrocinadores que vai até o Flamengo para poder patrocinar o clube, né? Tem muita torcida, tem muita bilheteria, então o Flamengo é um caso à parte. Mas os demais, gente, tem que caminhar para essa tendência que é a SAF nos clubes de futebol e o Santos como se tornar um clube empresa. Então eu pergunto para vocês, o que vocês acham dessa possibilidade do Santos cada vez mais amadurecer essa ideia lá no clube e o Santos se tornar um clube empresa para poder receber investimentos, não só como o do Milton Neves, um apresentador que tem vontade de ter um clube de futebol, um cara milionário, como outras pessoas que também gostam de futebol, têm interesse em se tornar donos ou ter ações do clube e tocar o futebol do clube. Só que precisa que as pessoas façam o Santos se tornar um clube que possa receber investimentos, ok? Então, isso que eu queria falar de SAF de clube empresa. Então aí o Milton Neves, que falou que tem vontade de ser dono, entre aspas, do Santos Futebol Clube. Apesar que o Milton Neves, enquanto o Santos não se torna SAF, ele poderia, com todo o dinheiro que ele tem, ser um patrocinador master do Santos também, né? Colocar lá, sei lá, uma empresa que ele tenha, porque ele tem empresas, né? Ou até mesmo um programa de TV que nem ele tem lá, que é o da Band, que eu não lembro o nome, mas tem aquele o Grande Momento do Futebol, que passa os gols, né, antigos, etc e tal. Então ele poderia se tornar um patrocinador do Santos. Mas ele entende que ele gostaria de ser dono do Santos para poder investir um dinheiro pesado no clube. Então quer dizer, eu acho que, na minha opinião, é uma coisa que tem que ser estudada aí no Santos. Eu peço para vocês dar aqui toda a opinião de vocês, comentário, fica à vontade para a gente trocar essa ideia sobre essa possibilidade, ok? Então é isso que a gente queria falar de SAF no Santos Futebol Clube. Outra coisa agora, partindo para o mercado da bola, os bastidores do Santos, gente. Santos que busca reforços, está no mercado, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro está chegando aí, está batendo a porta. O Santos com esse elenco que vai ficar complicado, né? Porque o nosso time ficou visível ontem, nosso elenco é limitado, apesar de ter alguns bons jogadores, mas ainda precisa se incorporar mais, né, esse time do Santos. Então, o Santos está no mercado. E a bola da vez no Santos trata-se do volante meio-campista Moisés. Lembra dele, gente? Ele tem 33 anos, jogou no Palmeiras muito bem, está, né, na China e está terminando o contrato dele, gente. Então ele pode assinar um pré-contrato a partir de agora com qualquer clube. Então quer dizer, o Moisés já está negociando com o Santos, inclusive o Santos já está sondando e conversando com o jogador para que o Moisés possa, quem sabe, se tornar um jogador do Santos e ajudar o Santos aí nesse nosso meio de campo. O que vocês acham desse jogador, o Moisés, que jogou no Palmeiras? Dê a opinião de vocês, se vocês acham que ele seria bem-vindo no Santos, seria uma boa, ia encaixar bem no time, ou se vocês acham que não. Tem 33 anos, gente. Eu, na minha opinião, tenho uma opinião muito diferente de muitos santistas. Eu vejo a torcida do Santos, uma torcida, entre aspas, muito preconceituosa, com jogadores acima de 30 anos. 30, 32, 33, 34. Eu não vejo muito a idade de jogador de futebol, gente. Eu olho o desempenho, como é que o jogador está fisicamente. E se não tiver lesões. Eu acho que o jogador, o importante é isso. E dentro de campo, o cara ter habilidade, ter técnica para contribuir com o clube. Então eu não vejo problema nenhum a idade dele ter 33 anos. Se ele estiver bem fisicamente, né? Eu acho que ele seria uma boa para o Santos, mas eu quero a opinião de vocês aqui sobre o Moisés, ex-Palmeiras, que está na China. O Santos, então, já está conversando com ele, porque a partir de junho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e voltar para o futebol brasileiro, ok? E em cima disso, gente, falando ainda de contratações,
o Santos também está interessado no meia Alan Patrick, aquele mesmo que já jogou no Peixe, né, foi revelado pelo Santos, teve passagem pelo Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, foi emprestado para o Flamengo, jogou bem no Flamengo, e está lá no Shakhtar Donetsk da Ucrânia já há um tempo. E agora, como a FIFA liberou todos os jogadores que estão no futebol ucraniano para poder negociar por empréstimo com qualquer clube, então esses jogadores estão livres no mercado. E o Santos, então, qual que é a tática do Santos, a estratégia do Santos? É atrair o Alan Patrick, convidou o Alan Patrick para ele poder realizar, ele acabou de fazer uma cirurgia de uma hérnia, né? Não é uma coisa grave, nada. Então ele pode voltar aos campos logo logo. E o Santos ofereceu lá o CT Pelé para que ele pudesse se recondicionar fisicamente e poder voltar ao futebol. E com isso o Santos quer fisgar o Alan Patrick, com ele ali por perto, fazer um contrato, né? Propor para ele um contrato. Ele tem 30 anos e ele poderia ficar por empréstimo pelo menos 3 meses, até junho, que a FIFA recomendou pelo menos 3 meses, e depois pode ser prolongado o empréstimo, porque, gente, com essa guerra que está na Ucrânia, o país lá vai levar 1, 2, 3 anos para se recuperar, para ser reconstruído novamente. Então, esses jogadores vão poder ficar por um bom tempo aqui. Então, a princípio seria 3 meses, mas depois com a opção de prolongar o contrato do Alan Patrick por empréstimo. O que vocês acham do Alan Patrick ser o camisa 10 do Santos aí na sequência da temporada? Então o Santos tenta essa estratégia de trazer o jogador lá na Vila Belmiro para poder trabalhar no CT Pelé e ficar à disposição do futebol. E aí o Santos, então, ali com ele por perto, fazer essa proposta para que ele possa ser jogador do Santos a partir aqui da sequência da temporada, ok? Então, quero que vocês dêem a opinião sobre o Alan Patrick no Santos Futebol Clube, ok, gente? E para terminar, 2 notícias rapidinhas aí, né? O treinador da Seleção Brasileira Sub-20 fez a convocação e acabou convocando 2 jogadores do Santos aí para o Sub-20, né? O Wesley Patati e o Marcos Leonardo, então vão disputar aí os jogos pelo Sub-20, vão ficar fora do Santos alguns jogos, ok? E também para finalizar, depois da mudança do horário do jogo Santos e Ferroviária para o dia 16 de março, aquele jogo que foi adiado será às 7 horas da noite, então já definido pela Federação Paulista de Futebol, ok? Então, um forte abraço, fiquem com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho, comente aqui pra gente trocar essa ideia de Santos. Um forte abraço, fiquem com Deus, Santos sempre Santos, até a próxima, tchau, tchau.